tema de número 25, adoção de filhos. Estamos trabalhando um tema geral, não é? O tema geral é a experiência da salvação, a experiência da redenção, que seja, e o tema, de fato, dessa apostila é adoção de filhos. Perfeito? Quero chamar a atenção dos irmãos para a introdução, né? Aí tem a letra A e a letra B. Leia comigo a letra B. As terminologias filiação e união mística, geralmente usados ou usadas para esse tema, não se encontram nas Escrituras. Então, aquilo que comumente, prestem bem atenção nisso, aquilo que comumente se chama filiação, nós vamos usar o termo bíblico, que é adoção de filhos. O termo bíblico na Bíblia em português, tá bom? Que é o mesmo tema equivalente a regeneração e novo nascimento. Então, esses três nomes, ou essas três expressões, elas são similares. Falar em novo nascimento, falar em regeneração e falar em adoção de filhos, com as suas devidas nuances diferentes, né? Tem diferenças de termos, mas, no geral, engloba-se tudo dentro de um único paradigma. Ok, pessoal? Tá bom. Agora, observe, eu preciso que vocês me ouçam com bastante atenção, porque antes de nós entrarmos no tema propriamente proposto nessa apostila, eu quero apresentar um problema. Ou seja, nós vamos situar o estudo de adoção de filhos dentro de um problema. Vou estabelecer uma problemática e, a partir dessa problemática, nós vamos, então, estudar o tema. Então, nós não vamos estudar o tema começando do próprio tema em si. Isso porque esse tema ele vai gerar uma certa controvérsia a partir dos estudos convencionais sobre regeneração e novo nascimento. Então, eu vou contextuar todo o problema e, então, nós entramos no nosso estudo, tá ok? Veja bem, eu já disse outra vez para vocês aqui, mas eu quero tornar a dizer, para os irmãos entenderem um aspecto muito importante dos estudos. Nos meus estudos, eu sempre fui muito estudioso dos temas bíblicos, profundamente estudioso. Sempre me debrucei lendo várias versões da Bíblia, lendo estudos de outros segmentos denominacionais. O fato é que chegou um momento em que nós tínhamos toda a nossa teologia sistemática elaborada, todos os temas muito bem elaborados. Ou seja, o arranjo teológico que nós propunhamos, então, ele era muito bem feito, que dificilmente alguém, em sã consciência, conseguiria desarticulá-lo. Tão bem elaborado ele era. Passou o tempo, eu percebi que havia esgotada as possibilidades de aumentar, de dar uma dimensão maior àqueles estudos. Porque eu entendo que o entendimento de algo, esse entendimento vai crescendo. Ele tem que ampliar. Existem outras dimensões a serem percebidas daquele objeto que você estuda. Quando eu percebi que havia esgotadas todas as possibilidades possíveis, que eu não conseguia mais ampliar aqueles estudos, veio-me uma ideia. Bem, ao invés de eu estudar tema por tema e exaurir cada tema, o que eu já fiz dezenas ou até centenas de vezes, eu tive a ideia agora de fazer um estudo comparativo. Ou seja, estudar dois temas, um relacionado ao outro, comparando um tema com o outro. Eu resolvi fazer dialogar os temas, pegar dois temas ou três temas e buscar as relações. Qual a relação que esse tema tem com esse outro? Quando eu comecei a fazer esse diálogo entre os temas, aí eu comecei a perceber algumas eivas, algumas frestas que não podiam ser preenchidas. Vou dar um exemplo para vocês. Creio que eu já tenha dito isso outras vezes aqui, mas eu quero situar os irmãos dentro de uma problemática que eu vou trazer.
digamos, a doutrina do novo nascimento. Preste atenção. O que é a doutrina do novo nascimento, segundo a teologia sistemática convencional, seja ela reformada, seja ela pentecostal? O que é, segundo essa teologia convencional, o novo nascimento? Veja que eu estou dizendo de um conceito convencional. Nós vamos propor um novo olhar sobre esse tema que vai contrariar essa posição estabelecida. Estão entendendo bem? Bem, a posição convencional sobre o novo nascimento é a seguinte: todos os homens criados por Deus são meras criaturas, tanto quanto o cavalo, o boi, o cachorro, no sentido de que Deus criou esses seres de uma substância que veio do nada, porque tudo começa da ideia que Deus criou tudo do nada. Então, se as coisas vieram do nada, é uma substância à parte de Deus. Entendem isso? Então, todos são criaturas. Agora, esse homem, preste atenção, segundo a teologia convencional, repito, ele precisa de ter um encontro com Deus, o que eles chamam de conversão, precisam ouvir o Evangelho, e quando então, e somente então, quando eles aceitam a Jesus, é que então o Espírito Santo vem, entra dentro desse indivíduo, regenerando-o o seu espírito humano. A partir daí, e somente a partir daí, se diz que esta pessoa é filha de Deus. Esse fenômeno eles chamam de novo nascimento. E daí eles chegam à seguinte conclusão: existem os não nascidos de Deus e existem os nascidos de Deus. Ou seja, o que não é nascido, ele é absolutamente não nascido. E o que é nascido, ele é absolutamente nascido. É lógico que existem outras discussões, se nós fôssemos levantar aqui, mas eu quero que vocês entendam esse conceito básico. Perfeito? Eles têm ideias estanques da regeneração. Por onde passa a ideia de um evento estanque? Primeiro, eles dizem, o homem não é filho de Deus. Num dado momento, por o exercício da fé, ele se torna. Então, é estanque. Aqui não era, aqui passa a ser. E a outra ideia do estanque é que agora existem os que são e os que não são. Ponto. Daí eles conseguem estratificar. Você é filho de Deus? Ah, sou. Mas você aceitou Jesus? Não, então não é. Perfeito? Tá. Estudando eu, assim, vale a pena lembrar que esse ministério nosso já creu e já ensinou desta maneira. Por muitos anos. Por muitos anos. Perfeito? Quando então eu fui fazer dialogar os temas, o primeiro tema que eu fiz dialogar, não sei por qual motivo eu escolhi esses dois, mas coincidiu, foi a doutrina da regeneração, novo nascimento, com a doutrina, o ensinamento da natureza de Deus, do ponto de vista da sua onipresença. O que afirma a doutrina da onipresença? Não é que Deus pode estar presente em todos os lugares. Não é questão de poder ou não poder. Ser onipresente não há lugar no tempo e no espaço, em qualquer lugar da criação, que Deus não esteja. Inclusive, eu até penso que essa ideia de você falar não há lugar onde Ele não esteja, você acaba reduzindo Deus ao tamanho da criação. Deveria dizer, Deus, Ele é infinitamente infinito, e a criação, como algo finito, habita nele. Porque a criação toda habita em Deus, Deus, por ser infinito, Ele deve necessariamente perpassar todos os finitos. É a teoria matemática. Todos os finitos, ou todo finito, está contido necessariamente dentro do infinito. Perfeito? Porque o infinito não pode ter uma pausa
para que tenha algum espaço onde ele não esteja, para continuar a ser no outro ponto. Porque esse espaço no qual ele não está, faria com que ele não fosse infinito. Então, a doutrina, o ensinamento bíblico da onipresença de Deus, implica a infinitude divina, implica a finitude de todas as coisas criadas, e, portanto, consequentemente, nós temos Deus presente necessariamente em toda a criação. Isso é fundamentado no texto, por exemplo, lá de Colossenses capítulo 1, versículo 15, 16, 17, né, quando diz que todas as coisas, sejam elas dos céus, da terra, debaixo da terra, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, sejam as coisas visíveis, as invisíveis, seja o que for, todas as coisas foram criadas nele. Tudo existe nele. Atos capítulo 17, né? Versículo 28. Tudo existe nele, se move nele. Não há como fugir dessa verdade absoluta da infinitude divina, da finitude das coisas criadas e, então, em suma, da onipresença divina. Tá. Quando, então, você toma agora, presta atenção, o tema da regeneração com o tema da onipresença divina, você agora faz dialogar, você faz a seguinte pergunta. Ora, se Deus é onipresente, necessariamente ele deve estar dentro de todos os homens. Perfeito ou não? Calma, porque como o nosso enfoque é o homem, então vamos colocar o homem para nós pensarmos nesse ponto. Mas podemos, com certeza, ele está dentro de todas as coisas criadas, dentro e fora, porque ele é onipresente. Mas vamos focar aqui no homem, né? Porque Deus é onipresente, necessariamente ele tem que estar dentro de todos os homens. Não pode haver um homem sequer no tempo e no espaço em que Deus não esteja dentro dele. Sim ou não? Do contrário, ele não seria o quê? Onisciente, onipresente. Pergunto agora, como explicar a doutrina do novo nascimento, de que diz que os homens não têm Deus dentro de si, e eles precisam, num dado momento, aceitar a Jesus para que o Espírito de Deus venha e entre dentro dele? Para onde é que vai? Se o Espírito de Deus tem que vir e entrar em mim, é porque ele não estava. Se ele não estava, ele não é onipresente. Se ele é onipresente, então ele está. Se ele está, como é que ele vem? Inclusive, uma teoria muito forte, que é uma outra maneira de falar sobre a onisciência, a onipresença de Deus, uma outra maneira, agora falando em termos filosóficos, em termos matemáticos você diz que ele é infinito. Em termos bíblicos, teológicos, você diz que ele é onipresente. Em termos filosóficos, você invoca Aristóteles e ele vai dizer, Deus é o motor único que a tudo move. Ele é o motor inamovível que move todas as coisas. Ou seja, ele é o motor que faz mover todas as coisas. Tudo que se move, não tem que ter um motor para fazer mover? Esse motor é Deus. Só que Aristóteles diz, Deus é o motor inamovível. É um motor que não se move. Ora, por que Deus não se move? Você já parou para pensar que Deus não se move? Sim, verdade. E por que ele não se move? Porque movimento é a ideia da transição entre dois pontos. Você estabelece dois pontos, o ponto A e o ponto B. Esse percurso que vai gerar uma linha reta é o movimento. Então, o movimento, o movimento ele implica necessariamente o tempo e o espaço. Quando nós estudamos lá no ensino médio, vocês lembram, em física, a questão da relação tempo-espaço, velocidade, né? Então, se Deus está no ponto A, se Deus já está no ponto B, e se Ele está em cada espaço entre o ponto A e o ponto B, como Ele pode se movimentar? E não há movimento para Deus. Por isso Aristóteles disse que Ele é o motor inamovível. Até porque a ideia de movimento, tempo e espaço existem em Deus.
Então as coisas se movimentam em Deus, mas ele próprio não tem como se movimentar do ponto de vista do ponto de vista físico, das coisas criadas, e mesmo do ponto de vista metafísico, porque se há alguma coisa fora do físico, só pode existir nele, porque ele é infinito, ele é absoluto. Perfeito?